Bom, vamos começar. A gente vai ler a partir do capítulo 17 do livro de João, do verso 24 do capítulo 17. E eu quero fazer essa leitura. A gente vai ler o 18 e 19, capítulo 18 e 19, para a gente ver como que foi a trajetória ali, né? De Jesus, a parte da traição ali de Judas, como que foi Jesus ali diante de Anás e Caifás, o sumo sacerdote, como que foi Jesus diante de Pilatos. A gente vai ver tudo isso aqui. Por quê? Porque hoje existe uma confusão sobre esses eventos, né? Eu estava vendo um post, o Papa Francisco fez um post hoje, ele falou assim: gente, vocês podem comer o que vocês quiserem. Pode comer o que vocês quiserem. Porque não adianta você querer comer só peixe hoje, né? Tem gente que pega a quaresma inteira e come só peixe, né? Não adianta você querer comer só peixe hoje e você não falar com seus pais, você tratar mal os seus parentes, você não ter comunhão. Então Deus não está nem aí para o que está entrando no seu estômago. Deus se interessa mais com o que sai do seu coração. E eu dei um joinha pro Papa. Hoje mesmo ele botou sem querer assim, ai, desculpa, eu não consegui fazer o jejum de alguma coisa lá, né? Aí mudou pra mim, aí eu não entendi assim, né? Aí eu fui e fiquei. Aí depois ela foi, ô vizinha, desculpa, ela pra mim, mandou pra mim irmã da igreja lá católica, né? Aí eu fiquei, eu desejo, uma coisa assim. Ela colocou lá, né? Aí eu fiquei. Cada paróquia, cada lugar, cada cultura tem uma forma diferente, igual a nossa igreja, né? Cada igreja evangélica vai ter um ritual diferente. Aí tem algumas que nem tem ritual nenhum, que passa a batir essa data, mas a verdade é que as datas, elas nos fazem lembrar de coisas especiais, né? Então, por exemplo, tem filho que só fala com os pais no dia do aniversário dos pais. Tem gente que só lembra dessas coisas. E essa data da Páscoa nos traz à memória a morte de Jesus, e isso é importante porque isso vai contra a cultura. O que a cultura fez? A cultura fez um mercantil. Então a cultura usou essa data como algo de lucro, como um ganho ali. Então, o quanto de dinheiro as empresas não ganham nessa data, né? O empreendedorismo é muito bom, porque as pessoas empreendem e ganham, né? Saem ali do vermelho através de fazer aí as coisas de chocolate e tudo. Mas a gente não pode esquecer qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós não podemos. Qual a verdadeira história? Por que isso aconteceu? Se a gente pegar aqui o Evangelho de João, desde o capítulo 16, vai mostrar Jesus ali preparando a mesa da ceia, ele fala para os discípulos arrumarem lá a mesa, eles tomam a ceia juntos. Então as coisas vêm acontecendo ali. Tem um Instagram, a Escola de Missões, o nome do Instagram, que eles estão postando hora a hora todos os eventos que aconteceram. Então você entra lá no Instagram, você para Monique, hora a hora. Então, tipo assim, da hora que Jesus sentou na mesa com a ceia, desde quinta-feira eles estão postando. Então, às 8 horas eles tomaram a ceia e foi indo. Aí meia-noite Jesus foi orar no Getsemane, 1 hora da manhã Judas chega com o sumo sacerdote para prender Jesus. E aí ele vai postando, hora a hora. E a última postagem, eu dei uma olhada lá, foi Jesus no sepulcro. Jesus foi enterrado, foi colocado no sepulcro. Então, silêncio total. Até domingo de manhã eles vão esperar. Então, assim, e os posts tá indo na hora certinha, conforme a cronologia da história, né? E aí eu fiquei acompanhando ali meu, eu não sei, assim, eu fico emocionado porque a gente pensa na hora, toda vez que eu tomar ceia, eu lembro, e eu fico pensando na hora ali. Jesus fala assim na ceia, eu tô tomando cálice com vocês agora, mas eu não vou tomar depois. A próxima vez que eu tomar ceia com vocês vai ser no reino do meu Pai. Então, Jesus está esperando a gente para tomar ceia junto com ele, a próxima ceia. A gente toma ceia aqui, a gente toma ceia na igreja, toma ceia aqui em casa, na mesa, a gente toma... Mas o propósito é a gente tomar a próxima ceia com Jesus. Esse é o propósito.
Tem gente que fica contando e fala assim, nossa, tomei 24 ceias no ano passado. O propósito é a última ceia que a gente vai tomar. Esse é o propósito. A próxima ceia que a gente vai tomar lá com ele. Então aqui, a partir do verso 24 de João 17, o capítulo 17 de João, Jesus está orando. E aqui no verso 24 ele está terminando a oração. Ele fala assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes te conheceram, que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aí no capítulo 18. Depois de dizer isto, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas e tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que esses vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Aqui, essa parte da traição de Jesus, né? Eu acho que é em Marcos, ou em Lucas, eu não me lembro, que vai falar que Judas estabeleceu um sinal para os homens que ele estava levando. Falou, aquele a quem eu beijar é esse, prende-o. E aí Judas aparece, Jesus fala assim, Judas, com um beijo você vai trair o filho do homem? Ele não fala Judas, ele fala, amigo, com um beijo você vai trair o filho do homem? E aí Judas beija ele e Jesus é preso. Então, com um beijo de Judas, no seu melhor amigo, porque Jesus não mentiu quando ele chamou Judas de amigo. Jesus era amigo de Judas. Jesus não tinha mentira da parte de Jesus. Tinha da parte de Judas, o traidor. Mas de Jesus, não. E aí, Jesus é preso. Na hora que vão pôr a mão em Jesus, aí o amigo de Jesus se levanta, Pedro. Aí Pedro saca da espada e buf, arranca a orelha do cara. Aí Jesus, calma. Então, não terei eu que beber do cálice que o Pai me preparou? Aqui tem algumas coisas que a gente... É bom a gente dar atenção, porque, primeira coisa, Jesus orou por nós. João 17 inteirinho é a oração de Jesus por nós. Ele ora, se a gente voltar uns trechos aqui ó, no verso 20 ele fala assim, ó, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus, ele orou por nós, ele orou por esse dia, ele orou por nossa vida. Falou, eu não oro só por esses aqui, pelos 11, né? Porque Judas já não estava mais lá. Mas eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim pela palavra que eles falarem. Então, Jesus, ele transcende
o natural, ele vive ali o sobrenatural e ele acaba orando por nós. E ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer. E o que acontece? A gente, mesmo crendo em Jesus, às vezes a gente coloca os carros na frente dos bois. Foi isso que Pedro fez. Jesus estava bem, estava em calma. Falou, ó, quem vocês estão procurando? Ah, Jesus o Nazareno. Sou eu, vem me buscar. Mas não toca nesses aqui. Aí o que Pedro faz? Saca da espada. Porque ele está achando que ele pode fazer alguma coisa com as mãos dele. Com os próprios recursos. E não é bem assim. Judas traiu Jesus porque alguém tinha que trair. Alguém tinha que trair. Se a gente voltar mais alguns trechos em João 17, Jesus vai falar assim, eu não perdi nenhum dos que você me deste, a não ser o filho da perdição. Algum dos discípulos ia trair Jesus. Vamos continuar a leitura. No verso 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu, eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei, eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada dizendo, é assim que você fala com o sumo sacerdote? E Jesus lhe respondeu, se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Aqui, lembra que eu vinha falando sobre a gente precisar aprender, ler e ter a cultura de leitura da palavra? Olha o que Jesus fala aqui, ó. Por que o Senhor está perguntando para mim as coisas que eu falei? Pergunte para os que me ouviram. Eles sabem do que eu falei. A nossa fé é baseada no que nós sabemos de Jesus, no que nós ouvimos dele, no que nós aprendemos da palavra dele. Então nós não podemos perder a oportunidade diária de aprender de Jesus. Precisamos mergulhar na palavra de Jesus, porque o mundo vai fazer isso aqui, ó. Vai estar sempre nos confrontando. Jesus tomou um tapa na cara por falar a verdade. Tomou um tapa na cara. Jesus foi esbofeteado. Por quê? Porque ele falou a verdade. Falou assim, ó, pergunta para os que me ouviram. E se alguém perguntar pra gente o que a gente ouviu de Jesus, o que a gente tem para falar? A gente precisa adquirir essa cultura de ouvir a palavra de Deus. Hoje existem diversas formas de ouvir a palavra de Deus. Tem a Bíblia no Deezer, no Spotify, tem a Bíblia em áudio no YouTube, tem a Bíblia. Hoje a Bíblia está aí para todo mundo a hora que quiser, por enquanto. Por enquanto. Porque tem um pastor que ele ministrou esse final de semana e ele fala assim, o que está em jogo é a nossa fé pública. Nossa fé pública está em jogo. Porque eles não querem nem saber, os governantes, não querem nem saber o que a gente guarda no nosso coração. A gente fala assim, Jesus está no meu coração, isso basta. Não, não basta. Jesus está falando assim, pergunta para quem me ouviu o que eles têm a falar. Então vai lá perguntar.
Será que só manter... Não, Deus está no meu coração. Eu escuto isso todo dia. Deus está no meu coração. Será? Será mesmo? Lá no meu trabalho, a gente pega os turnos, um liga pro outro pegando os turnos, confirmando quem tá no turno dos setores, e às vezes quem tá sozinho no turno fala assim, tá sozinho no turno hoje? Não, tá eu e Deus. Eu falo, eu duvido. Eu falo, eu duvido. Aí a gente sabe que é brincadeira, né? Já sabe. Mas assim, será que é você e Deus mesmo? Será que quando a gente tá sozinho é a gente e Deus que tá ali? Será? É isso mesmo. Será que é Ele que está tomando conta do que a gente vê, do que a gente assiste, do que a gente ouve? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Será que nós temos essa resposta? Porque Jesus falou assim, por que você está perguntando para mim o que eu falei? Pergunta para quem me ouviu. É essa hora que a gente precisa ter essa resposta. No verso 25, continua falando assim, Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não, eu não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Jesus tinha falado que ele ia morrer, que ele necessitava morrer, passar pela aflição, e Pedro falou assim, você não vai. Eu conjuro-te que não vai passar por isso. Pedro repreende Jesus, e aí Jesus fala assim, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O cara que sacou da espada, que atacou o servo do sumo sacerdote, minutos depois, isso aqui é minutos depois. A gente está lendo a história aqui, trecho a trecho. Minutos depois, ele nega a Jesus. Minutos depois, ele cai na real de quem ele é. Um fraco. Um fraco. Enquanto a gente não tomar essa consciência de que nós somos fracos e dependentes de Jesus, nós vamos estar sempre querendo sacar da nossa própria espada. O que é a espada na Bíblia? A espada é a palavra. A espada é a palavra. Então a gente vai querer falar do nosso próprio jeito, ao nosso próprio modo, a nossa própria fé, o que nós entendemos. Não, mais importa o que eu entendo do que... Eu ouvi isso de um pastor essa semana. Ele falou assim, eu prefiro ser julgado pelo amor em excesso, do que pela justiça. Isso falando da palavra. Era um debate teológico, e na igreja dele ele aceita algumas coisas que a Bíblia não aceita, e ele fala, eu prefiro pecar contra a justiça através do amor, exagerar no amor do que agir pela justiça. E a justiça é a palavra de Deus. Não existe amor fora da justiça de Deus. Não é esse amor que representa Deus. Você aceitar o pecado, aceitar o erro pelo amor, isso não é amor. Por que a gente repreende filho? Porque a gente ama. E porque a gente quer que ele seja justo. A gente não quer que ele seja amado. Amado ele já é. A gente quer que ele seja justo. E a justiça vai fazer com que a gente fale a verdade. E igual a Jesus aqui, a gente tome um tapa na cara porque falamos a verdade. A gente vai apanhar. O mundo só tem a nos oferecer tapa na cara, humilhação. É isso que o mundo tem para nos oferecer. Então, Pedro nega Jesus e fala que, e no mesmo instante o galo cantou. Então, Pedro se lembra do que Jesus falou. Olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não vou fazer isso. É o mundo que nós estamos enfrentando, e o mundo é cruel. O mundo é cruel. A gente fala que a gente nega a Jesus, não só da forma que Judas, mas Judas foi o traidor que traiu Jesus, não devemos ser igual Judas. Será que a gente não é pior que ele? Porque lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar assim, que toda vez que nós pecamos, nós entregamos Jesus de novo, crucificamos Jesus de novo. É como se nós estivéssemos levando Jesus de novo para a cruz.
fazendo com que ele sofra tudo de novo. Porque foi o sacrifício dele quem nos redimiu, que redimiu o nosso pecado. Então nós pecamos, quando nós pecamos porque nós queremos. Nós estamos falando, Jesus, seu sacrifício não valeu aqui, eu vou pecar, pequei. Agora de novo, aí você vai pedir perdão de novo, você está crucificando Jesus de novo. E aí será que o nosso amigo merece isso? Um homem inocente que entregou a vida por nós, será que ele merece passar por isso de novo? A mesma coisa, será que quando a gente castiga um filho e a gente vê o filho sofrendo, é difícil. E aí, será que ele merece de novo outro castigo em cima daquilo? Não. A intenção do castigo, a intenção da chamada de atenção ali no filho, é que ele aprenda. E a intenção do sacrifício de Jesus é a remissão dos nossos pecados e fazer com que a gente aprenda e tome consciência de que essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Jesus falou assim, aquele quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a justiça de Deus. Então, Pedro nega Jesus ali e toma consciência de quem ele é. No verso 28 fala assim, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã, eles entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês trazem contra este homem? E eles responderam, se este homem não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse, levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? E Pilatos respondeu, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que os entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. E também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus, eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse, eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu, levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus, de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor
tem maior pecado? A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: escrevi o que escrevi. Note que a justiça, os homens falaram assim: na nossa lei nós não podemos matar ninguém. Mas ele precisa morrer porque ele se fez filho de Deus. E o que esses homens têm para falar? Falar: julgue você ele. Porque se ele se declarou rei, ele se declarou contra o rei do mundo, o rei César, que era o rei de Roma. Ele se declarou contra o seu rei. E não contra nós. Eles não tinham argumento. E aí o mundo precisa pôr a nossa fé contrária ao que o mundo crê. Aqui, os religiosos, os judeus religiosos, colocam as palavras de Jesus contra o que o mundo crê. Assim, não, nós cremos em Deus, mas não cremos nele. E ele está indo contra o seu rei, não contra o nosso. Então, o mundo, nem o mundo aqui representado por Pilatos, nem o mundo representado pelos religiosos, tem argumento contra Jesus. É por isso que nós não podemos entrar em todo tipo de discussão. Porque nós queremos colocar contra Jesus a justiça do mundo. Foi o que eu falei nesse debate que eu assisti. O cara quer colocar a justiça do mundo. Não. A justiça de Deus é soberana. A justiça de Deus é soberana ao amor que nós sentimos. É por isso que a primeira lei é: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força e de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Por quê? Se nós desviamos disso, é perigoso assim, ó, a gente se desviar dos caminhos do Senhor. Porque nós vamos amar mais as amizades, nós vamos amar mais o trabalho, o dinheiro, nós vamos amar mais o nosso time, mais o nosso artista preferido do que a Deus. Nós amamos mais o nosso cônjuge do que a Deus. Nós amamos mais os nossos filhos do que a Deus. E tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Não, mas eu preciso dar a vida pelos meus filhos. Não, Jesus já deu a vida pelos seus filhos. E nós precisamos falar isso para eles. Nós precisamos viver pelos nossos filhos e não morrer por eles. Porque Jesus já fez isso. E aí, no verso 23, continua assim: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes. Uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para que quem ficará com ela, para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as roupas e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que
tudo já estava consumado para que se cumprisse a escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopa, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus primeiro de um depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe o que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Aqui, eles estão na cruz ali, crucificado, e era sexta-feira. E aqueles corpos estavam virados para Jerusalém. Então, se virasse 6 horas da tarde ali, eles já não podiam mais tocar no corpo morto. Então, aquele corpo ia ficar ali o sábado inteiro ainda. A morte por crucificação, ela demorava aí até uns 3 dias para a pessoa morrer. Porque ele era pendurado, os pés eram pregados, ele era pendurado pelas mãos e o corpo era inclinado para frente na cruz. Então, com essa força que faz para ir para frente, o pulmão é espremido e eles morriam sufocados. A morte por crucificação é morte por sufocação. Então, é isso aí. Eles eram sufocados. Então, para que eles não ficassem ali agonizando durante o sábado santo, olha só, durante o sábado santo, para que eles não ficassem agonizando, quebrava as pernas deles, eles caíam, fechavam o pulmão e eles morriam em minutos. Só que Jesus já tinha entregado o Espírito dele. E lá em Salmo 8 fala que os ossos deles, nenhum dos ossos deles seria quebrado. Então, para que a profecia se cumprisse, ninguém matou Jesus. Foi ele que entregou a própria vida. Quando ele fala está consumado, o Espírito sai dele. Ele entrega a vida dele. E para confirmar isso, o soldado coloca a lança do lado dele, transpassa ele. No Salmo 8 vai falar que ele é transpassado, a lança entra na parte do lado de baixo e sai do lado de cima, do outro lado, a lança. Fura todos os órgãos dele. E ali é derramado todo o sangue do corpo de Jesus, é derramado. E no final sai água, pinga, porque é isso que acontece com o corpo. Sai todo o sangue e no final pinga água. Quer dizer que não tem mais sangue no corpo. E esse sangue é o sangue do sacrifício de Jesus. É o sangue do sacrifício do Cordeiro. O Cordeiro inocente que entregou o sangue dele, derramou o sangue dele a favor de todos nós. Esse é o significado. Na Páscoa lá no Êxodo, lá em Moisés, lá em Êxodo 16, né? 12, não lembro. Mas lá na Páscoa morto o cordeiro, as famílias pegavam o sangue do cordeiro e passavam nas portas, nos umbrais das portas. Por quê? Para quando o anjo da morte viesse, ele olhava o sangue na porta e pulava, saltava a casa. O nome salto em hebraico é Páscoa. É isso que significa Páscoa. É pulo, salto, passar por cima. Para nós significa estamos livres da morte. Páscoa para nós significa nós estamos livres da morte. E o que nos livrou da morte? O sangue do Cordeiro. Esse sangue aqui que foi derramado. É esse. Então a profecia se cumpre aqui. Agora nós temos toda a liberdade. Jesus morreu para nos dar essa liberdade. Então, é esse o significado da Páscoa. É esse o significado da morte de Jesus. Foi para isso que ele morreu. Para quê? Para que nós possamos ter vida. Para que nós possamos ter respostas. Para que nós possamos ter esperança. Jeremias fala, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Para nós, o que é isso? O que é tudo aquilo que nos dá esperança? Isso. E aí, se a gente não sabe disso, a gente não sabe da resposta.
E se a gente não sabe dar resposta, a gente se perde no meio do caminho. Se perde no meio do caminho. Porque o mundo vai olhar pra gente e vai falar assim, são loucos, são doidos. Não, pra que fazer isso? Por que ir pra igreja? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? São doidos. Somos doidos mesmo. E o apóstolo Paulo vai confirmar isso lá em 1 Coríntios 2. Ele vai falar assim, nós somos convencidos pela loucura da pregação do evangelho. Por que loucura? Porque nós cremos num rei que foi morto. E por que loucura? Porque nós cremos num rei que foi morto e que ressuscitou. E que mora no céu. E que vai nos levar para morar com ele eternamente. Isso é loucura. Porque se a gente encontrar hoje alguém que acredita em extraterrestre, vai chamar de louco. Nós somos piores do que eles. Mais loucos do que eles. Porque a fé é isso. A fé é crer no que nós não vemos e ter a certeza naquilo que nós esperamos. É isso. Vamos orar? Glória a Deus por vocês aqui. Você não, ó, 9. Glória a Deus. Vamos orar. É isso. A gente não tem outra coisa a fazer a não ser aprender mais e mais sobre Jesus. No domingo é o dia mais glorioso, né? Tem a ressurreição de Jesus. E aí a loucura é completa, né? Porque a gente falou, acho que disso na semana retrasada, quando Jesus ressuscita, as pessoas viam Jesus e não reconheciam ele. Os discípulos que andavam com Jesus viam ele assim, ó, face a face, e não sabia quem era Jesus. Não reconhecia. Os discípulos no caminho de Emaús não queimavam o nosso coração quando ele falava com a gente. E aí, só quando Jesus parte o pão que os olhos deles são abertos. E a palavra está aqui hoje para que os nossos olhos sejam abertos todos os dias. Toda vez que a gente abre a Bíblia, os nossos olhos precisam ser abertos. Toda hora que a gente vai ter um momento de comunhão, de leitura, de adoração, os nossos olhos precisam ser abertos. Por quê? É Jesus revelado em toda a Escritura. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício. Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos por nos fazer lembrar, Senhor, o sacrifício que o Senhor fez ali por nós. Te agradecemos por nos lembrar, por tudo que o Senhor representa. Te agradecemos por não nos deixar confundir, Senhor, com o que o mundo prega, com o que o mundo fala, com o que o mundo impõe. Mas nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Somos gratos pela profecia, somos gratos pelo cumprimento da profecia e somos gratos pela graça que o Senhor tem derramado em nós, por nos permitir ler, entender e aprender da Tua palavra, Senhor. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem, eu oro por aqueles que vão ouvir essa mensagem, eu oro agradecendo pela Tua oração, Jesus, por ter orado por nós, Pai. Eu oro por ter lembrado de nós quando nós nem ainda éramos vivos, nem ainda existíamos, Pai. Nós agradecemos, somos gratos a Ti, Senhor, por lembrar de nós e nos fazer lembrar do Teu sacrifício diariamente. Pai querido, não deixe que o nosso coração se esfrie, não deixe que o nosso coração desfaleça, não deixe que a nossa fé desfaleça, mas eu faço aqui um pedido que os seus discípulos fizeram. Aumente a nossa fé, Pai. Aumente a nossa fé para que nós possamos crer e nos alegrar no que o Senhor tem preparado para nós. Nós somos gratos a Ti, nós somos gratos pela Sua vida, nós somos gratos pela Sua morte, nós somos gratos pela Sua ressurreição, nós somos gratos pelo Teu poder manifesto em nós, Pai. Que nós não nos venhamos nos confundir. Não nos deixe esfriar a nossa fé, não nos deixe esfriar a nossa comunhão, não deixe esfriar, Senhor, o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Aqueça os nossos corações com as Tuas palavras, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém.